Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 24 de julho de 2020. São 14 horas e 43 minutos agora. Hoje é sexta-feira à tarde. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar como se calcula o índice Bovespa. Para realizar o cálculo do índice Bovespa, nós usamos esta fórmula. É uma fórmula muito simples. Para calcular o índice Bovespa, nós vamos calcular o valor total da carteira e dividi-la pelo redutor. Para explicar esta fórmula, nós vamos usar um arquivo do Word, porque é mais fácil explicá-la neste arquivo. O que nós vamos fazer para calcular o índice Bovespa é multiplicar o preço de uma ação vezes a quantidade de ações dessa empresa. Então, nós vamos somar o preço de uma ação I no instante T vezes a quantidade dessa ação no instante T. Então, primeiro nós vamos calcular o valor total da carteira que compõe o IBOV. Então, primeiro nós vamos mostrar qual é os ativos que compõem a carteira do IBOV. Então, nesta página da B3, aqui em Market Data, nós vamos acessar o Market Data, depois o índice Bovespa, IBOV, e vamos selecionar composição da carteira. Nessa tabela do lado esquerdo, na coluna da esquerda, mostram todos os ativos que compõem a carteira do índice Bovespa. No total, são 75 ativos hoje. E o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o preço do ativo em determinado instante vezes a quantidade de ações dessa empresa, desse ativo. É isso o que diz esta fórmula. Então, por exemplo, nós vamos dar como exemplo o ativo Vale 3. A Vale 3 possui hoje 3.292.010.807 ações. Essa é a quantidade teórica de ações de Vale 3. O preço de Vale 3 hoje, nós, como base de cálculo do índice Bovespa, nós vamos usar como referência o dia 23 de julho, às 11 horas da manhã. No dia 23 de julho, às 11 horas da manhã, este gráfico é um gráfico de 60 minutos, são candles de 1 hora, candles de 60 minutos, e às 11 horas o preço de Vale era negociado a R$60. Então, aqui na tarja também mostra o preço de fechamento, R$60 de Vale, às 11 horas da manhã. Então, para cálculo do índice Bovespa, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o preço da ação Vale 3, o preço da ação Vale 3, às 11 horas da manhã, vezes a quantidade teórica de ações de Vale 3, às 11 horas da manhã. Este valor é o valor que nós vamos apurar para Vale 3 somente. Nós vamos fazer este cálculo para todas as ações que compõem o índice Bovespa. Nós vamos fazer uma somatória de todas as ações que compõem o índice Bovespa e multiplicar o preço vezes a quantidade teórica. Então, como exemplo, para cálculo do índice Bovespa, nós também vamos usar a ação PTR4. O PTR4, aqui na composição da carteira do IBOV, a PTR4
PTR4, que é um ativo, é uma ação da Petrobras, todo mundo conhece. A PTR4 tem 4.520.185.835 ações. Essa é a quantidade teórica de ações da PTR4. Então a gente vem aqui na fórmula, substitui a quantidade teórica de ações e vamos também multiplicar pelo preço da ação às 11 horas da manhã do dia 23 de julho de 2020, a data que nós escolhemos como referência para calcular o índice Bovespa. Então, no gráfico, ou em qualquer outro, existem outros locais, nós encontramos o preço do ativo PTR4. Este gráfico é o gráfico de PTR4, também é um gráfico de 60 minutos, esses candles são de 60 minutos. E no dia 23 de julho, o preço de PTR4 às 11 horas era de R$ 23,18. Aqui atrás já mostra também o preço de fechamento deste candle. Então, nós substituímos o preço de PTR4 na fórmula, vezes a quantidade teórica de ações de PTR4. E vamos fazer esses cálculos para todos os ativos. Se nós fizermos esse cálculo para todos os ativos que compõem a carteira do IBOV, multiplicar o preço da Ambev vezes a quantidade teórica, o preço da Azul 4 vezes a quantidade teórica de ações, nós calculamos o valor total da carteira do IBOV. Então, é uma continha simples de se fazer e dividimos pelo redutor. O redutor nós também encontramos aqui na página da B3. O redutor é de R$ 18.140.099, é um valor em reais. Nós substituímos o valor do redutor em nossa fórmula, 18.140.803, e esta fração vai nos dar o valor em pontos do índice Bovespa às 11 horas, calculando o preço de todas as ações vezes a quantidade teórica de suas ações, nós calculamos o índice Bovespa. Então, às 11 horas, este valor é de 104.760 pontos. Então, no gráfico, no gráfico do índice Bovespa, no dia 23 de julho, às 11 horas da manhã, o valor do IBOV era de 104.760 pontos. Aqui atrás já também mostra o valor de fechamento deste candle de 60 minutos. Então, é muito simples mesmo para fazer o cálculo do índice Bovespa. É uma formulinha muito simples e é fácil encontrar os valores reais. A quantidade teórica de ações nós encontramos na página da AB3 e o preço das ações a gente pode procurar no próprio gráfico. Em determinado instante nós calculamos o valor do IBOV. Senhores, o que é importante destacar no cálculo do índice Bovespa é que realmente o índice Bovespa é diretamente proporcional ao preço das ações dos ativos que compõem o próprio índice. Repetindo, o índice Bovespa é diretamente proporcional ao preço das ações. Isso é importante. E através dessa fórmula, nós percebemos realmente, concretamente, que o cálculo do IBOV depende do preço das ações. Então, se o preço das ações
por exemplo, subir 10% em determinado instante, se todas as ações subirem 10%, o índice Bovespa também sobe 10%. Se o preço de todas as ações caírem 10%, o valor do Ibov também cai 10%. Então, só para exemplificar em valores, se, por exemplo, a Vale subir 10% de R$ 60 para R$ 66 e todos os ativos subirem 10%, o índice Bovespa subirá também 10 mil pontos, pelo menos. Subiria 10.400 pontos. Então, subiria para 114 mil pontos. Então, esse é o significado do índice Bovespa. O índice Bovespa é diretamente proporcional ao preço das ações. Se a maior parte das ações subirem em volume financeiro e uma parte das ações caírem, então precisa calcular o índice nesse instante para verificar se o valor do índice vai subir ou cair. Se uma parte das ações subirem e uma parte cair em determinado instante. Então precisa calcular o valor do índice, multiplicando o preço das ações vezes a quantidade teórica de ações. E também aqui na página do Ibov, no manual de procedimentos, o índice ele é calculado a cada intervalo de 30 segundos. Então, quando são realizados negócios na Bolsa de Valores, após 30 segundos, o valor do índice é recalculado. Senhores, espero que tenha ficado clara essas nossas explicações. E também existe uma outra pergunta: o índice sobe sozinho? A resposta é não. O índice Bovespa não sobe sozinho. Para que o índice suba, é necessário que as ações sejam negociadas a um valor acima do valor anterior. A maioria das ações tenham uma alta para que o valor do índice também suba. As oscilações do índice Bovespa dependem do preço das ações. O índice não sobe sozinho. E para que o índice caia, a maior parte das ações precisam sofrer uma queda no preço também. E após serem realizados negócios e os preços forem inferiores ao último negócio, o valor do índice também sofrerá uma queda. Pronto. Espero que tenha ficado claras as nossas explicações. Agora também, para encerrar, é fácil entender a nossa fórmula. É fácil entender. Índice T é igual ao valor do índice no instante T. Nós calculamos para as 11 horas, do dia 23 de julho. N é o número total de ativos integrantes da carteira teórica do índice. Então, o valor de N é de 75 ativos hoje. Nós vamos somar, este símbolo é de somatório, nós vamos somar o preço de cada ação vezes a quantidade teórica dessa respectiva ação. PI é o último preço do ativo I no instante T. No exemplo que nós demos, é o preço do ativo IPTR4 no instante T. QIT é a quantidade do ativo I de PTR4 na carteira teórica no instante T. E alfa é o redutor utilizado para adequar o valor total da carteira ao valor de divulgação do índice. Pronto. Senhores, eu vou encerrar este vídeo agora. E no próximo vídeo, nós vamos explicar uma estratégia de trade de travas com índice futuro e a carteira do Ibov. É uma trava em que nós eliminamos o risco de prejuízo. Uma trava muito simples, nós vamos explicar esse mecanismo, mas é importante para entender essa trava
conhecer corretamente como se calcula o índice Bovespa e ter em mente que o índice Bovespa é diretamente proporcional ao preço das ações. É simplesmente isso. Vou parar esse vídeo agora. Tchau!